soldando um componente da placa. Óbvio que realizar esse processo aqui, essa pessoa tem uma perícia muito boa para fazer de uma forma tão fácil de tirar um componente. Quem já soldou um componente sabe que é uma dificuldade tremenda, né? Mas, gente, eu geralmente ponho esses videozinhos assim, né? Para que vocês tenham uma ideia do que vai vir na aula, né? Então, a aula hoje é sobre circuitos. Então, a gente vai... circuito misto, no caso, né? Então, a gente vai tentar pegar circuitos dos mais variados tipos, né? E formas, e obter as propriedades. Porque antes a gente vinha obtendo as propriedades apenas de circuito série e circuito paralelo. Puramente série e puramente paralelo. E isso é um circuito muito simples, né? Esse é o circuito mais tranquilo que a gente tem de obter as propriedades. Agora, quando a gente for analisar circuitos mistos, né, a gente vai ter partes do circuito que são série, partes do circuito que são paralelas, e a gente tem que fazer essa análise com muito cuidado para que a gente não se perca, né, para que a gente não faça cálculos errados, né, nem obtenha propriedades que não são condizentes, tá? Novamente, então quando vocês forem fazer os testes de vocês podem abrir lá os programinhas, né? O Falstad é o mais rápido de fazer isso. Inserir os componentes lá, né? Na aula passada eu ensino como fazer isso aí. Inserir os componentes para verificar se as propriedades que vocês obtiveram nos cálculos estão corretas, tá? Bom, então nas últimas aulas nós estudamos esses dois tipos de circuitos, tá? Circuito série e circuito paralelo. Eu geralmente digo que não se prendam pelo formato, pelos quais os componentes estão dispostos, né? Olhem para as ligações. Olhem para a maneira como nós ligamos os circuitos, tá? Lembrando que um circuito série é um circuito, esse aqui é um tipo de circuito série, onde os resistores são ligados alinhados, né? Em linha. São ligados em linha. Eles fazem contato em apenas um dos seus terminais. O outro terminal, ele faz contato com outra parte do circuito, certo? Então, por exemplo, aqui ó, o R1 e o R2, eles fazem contatos apenas por esse terminal. O outro terminal do R1 está ligado na fonte e o outro terminal do R2 está ligado em R3, certo? Isso significa que o tipo de ligação que R1 e R2 formam é um circuito série, tá? E aí a gente viu que tem propriedades desses circuitos, né? Então aqui nós temos R1, R2 e R3 ligados em série, né? Em série também com a fonte de alimentação, que é essa daqui, que está num formatinho que vocês não estão acostumados, mas percebam que temos um polo positivo e um polo negativo aqui, né? Lembrando que nós usamos o sentido convencional da corrente, então nós dizemos que a corrente sai desse lado. E aí as propriedades desse circuito, a gente viu na aula retrasada, é o quê? Corrente, deixa eu melhorar essa minha letra aqui. Então, corrente elétrica igual em todos os componentes. Em todos os componentes. Isso significa, pessoal, que as correntes que saem da fonte, a corrente que sai da fonte, que é essa corrente I total, que eu chamo de I total, né? Ela vai passar por I1, e ela vai passar por I2, e ela vai passar por I3, e ela vai ter o mesmo valor em todos os componentes, beleza? Mas nós temos quedas de tensão. Quedas de tensão. O que eu chamo de quedas de tensão é que a tensão da fonte, certo? O Vzão da fonte, ele é dividido entre os componentes. Então, o R1 vai ficar com uma parcela da tensão, o R2 vai ficar com outra parcela da tensão, e o R3 vai ficar com outra parcela da tensão. Então, a tensão do circuito, os volts, eles são divididos entre os componentes. Então, o resistor R1 vai ter uma tensão, R2 vai ter outra tensão, e R3 vai ter outra tensão. E essas tensões, se eu somar elas, tem que dar a tensão da fonte. Se eu somar as tensões que tem em R1, R2 e R3, e der um valor diferente da fonte, é algo estranho, tá? Não está correto o meu exercício. E o que mais? A resistência total do circuito, né, ela é dada pela soma dos resistores. Então, se eu quero descobrir qual é a resistência que o circuito me oferece,
Se é um circuito puramente série, é só eu somar as resistências, né? Somando as resistências, eu tenho a resistência total do meu circuito, certo? E daí, então, eu tenho... Isso aqui oferece uma maneira muito fácil de obter as propriedades do meu circuito. Vocês vão ver que é sempre a primeira coisa que eu faço, calcular a resistência total do circuito. Se eu tenho condições de fazer isso, óbvio, né? Porque isso vai oferecer as propriedades do meu circuito, né? Eu vou calcular a corrente total dele, né? E sabendo a corrente total, eu sei a corrente que passa em cada um dos resistores. Sabendo a corrente que passa em cada um dos resistores, eu posso calcular as quedas de tensão. E com as quedas de tensão e as correntes, né? E a resistência do circuito, eu posso calcular as potências, né? Então, dessa forma, é uma maneira mais prática, né? E um método mais metodológico para a gente obter as propriedades desse circuito, tá? Lembrando que quando a gente quer fazer com circuito elétrico, gente, a gente quer montar circuito, a gente quer ou quer dividir a tensão, ou quer diminuir a corrente que está circulando no circuito, ou quer que em uma região do circuito circule uma determinada valor de corrente para ligar um equipamento, né? Ou eu quero aumentar a resistência, eu quero diminuir a resistência. Então, quando eu construo circuitos, é para fazer coisas que eu não conseguiria fazer com apenas um componente, certo? Essa é a ideia. Já no circuito paralelo, como é que nós ligamos esse circuito? Percebam que agora os resistores, eles têm ligações entre si, entre os dois terminais. Então, o R2 aqui está ligado em R3 por esse terminalzinho que vocês estão vendo aqui, e ele está ligado também pelo terminal de baixo. Então, os dois terminais dos resistores fazem contato entre si. Isso significa que nós temos um circuito paralelo, certo? Então, o circuito paralelo, ele significa que os componentes são ligados entre si com os dois terminais, diferente do circuito série, como vocês estão vendo aqui, né? E o que acontece no circuito paralelo, então, gente? Que a corrente, agora, ela não vai ser mais a mesma. Por que ela não vai ser mais a mesma? Porque a corrente total que sai do circuito aqui, ela quando chega nesse nozinho aqui, percebam que temos um nó, né? Um nó é uma região do circuito onde a corrente pode se dividir, certo? Então, eu posso ter uma corrente que vai vir aqui para baixo e ela tem outro caminho que é seguir aqui em frente. Ela tem dois caminhos. No circuito série, ela só tinha um caminho para percorrer, único, né? Agora ela tem dois caminhos. Ela pode descer aqui para baixo e voltar para a fonte, ou ela pode seguir reto, passar por R2, entrar em R2, né? Vou chamar de I2 aqui, tá? Ou seguir aqui em direção a R1, certo? Então, a corrente, ela tem, na verdade, como a gente pode ver aqui, três caminhos para fazer, né? Ela pode vir por I3, pode vir por I2 ou pode vir por I1. E ela vai escolher o melhor caminho. Por que ela vai escolher o melhor caminho? Porque ela vai pegar e passar majoritariamente, maior quantidade, no resistor de menor resistência. Então, sempre que aparecer entre R1, R2 e R3, o resistor que tiver menor resistência é por onde a corrente vai passar com maior quantidade. Nos outros resistores, ela também vai passar uma quantidade menor, tá? E assim por diante. Então, a corrente... Então, assim, ó, no circuito paralelo, a corrente se divide nos resistores, tá? Nos resistores. Ou seja, a corrente total, ela vai ser a soma das correntes que passam em 1 e 2 e 3, certo? Uma grande diferença do circuito série para o circuito paralelo é que se um dos componentes do circuito paralelo queimar ou deixar de funcionar, os outros seguem funcionando, certo? Porque existe caminho para a corrente não vai deixar de não atravessar esses componentes aqui. Já isso não acontece no circuito série, né? Se um dos componentes deixa de funcionar aqui, o circuito para, porque não teremos mais caminho possível para a corrente. A corrente ela vai chegar aqui e vai ter uma ponte, né? Uma ponte quebrada, onde ela não consegue atravessar, certo? Então, ela no circuito para de funcionar no circuito quando nós temos um componente queimado no circuito sério. No circuito paralelo não acontece isso. E é por isso que na nossa casa, né, nós usamos circuito paralelo. Além do que nós queremos tensão igual em todos os componentes. Isso aqui mais uma propriedade do circuito paralelo, em todos os componentes,
certo? Então a gente quer tensão igual em todos os componentes. Então por isso que, e isso é uma propriedade do circuito paralelo, deixa eu botar aqui, ó. Ó, a tensão que tem na fonte vai ser igual à tensão que tem em R1, que tem em R2 e que tem em R3. Todo mundo tem a tensãozinha mesma, tá? É aqueles 220 que tem lá na tomada, tem na geladeira, tem na TV, tem no ar-condicionado, todo mundo tá ligado em 220, né? Por isso que nossa ligação da nossa casa é em paralelo, para que a tensão seja igual em todos os componentes, para que se um dos componentes queimar ou ser desligado, os outros continuem funcionando, que é o que não acontece no circuito de série, certo? E basicamente, pessoal, o consumo da corrente elétrica ela vai depender, obviamente, de quantos equipamentos eu vou ter ligado, né? Certo? E a resistência total do circuito ela é dada pela soma dos inversos das resistências, né? Mas lembre que eu mostrei para vocês também que existe uma outra equaçãozinha que a gente pode usar, né? Vocês podem usar essa equação ou podem usar essa equação que aí é obtida de 2 em 2, né? Eu tenho que calcular de 2 em 2 aqui. Só pode 2 resistores por vez. Não posso colocar 3 resistores naquela segunda forma. Mas é uma forma mais direta, né? De calcular a resistência total do circuito. Bom, beleza. Né? Essas são as propriedades do circuito série e do circuito paralelo. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos misturar, certo? Nós vamos misturar um circuito que tem partes em série e partes em paralelo, tá? Então vocês precisam estar muito atentos agora para tentar entender como é que é o método de análise de circuito, tá? Então eu vou pegar aqui, vou começar com um circuito bem simples. 3 resistores, tá? Temos 2 resistores de 15 ohms, né? Um resistor de 10 e uma fonte de 20. Certo? E eu vou obter todas as propriedades desse circuito. As correntes, as tensões, né? E a resistência total dele. Beleza? A primeira dica que eu vou dar para vocês resolverem o circuito misto, é vocês começarem a análise do lado contrário da fonte. Isso facilita muito, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o lado contrário da fonte, eu vejo que temos o resistor R3 e o resistor R2. E a gente vai analisar como esses resistores estão ligados. Eu vou ponto a ponto analisando o meu circuito. Eu não vou olhar o circuito por inteiro para resolver ele. Não, eu vou olhando ponto a ponto. Então eu vi que R2 e R3 estão ligados em paralelo. Por que eles estão ligados em paralelo? Porque vejo que esse terminal do R2 está ligado com esse terminal do R3 e este terminal do R3 está ligado com esse outro terminal do R2, ou seja, estão ligados entre si pelos 2 terminais. Circuito paralelo. Então, vou fazer aqui, ó, R2 e 3. Nós sabemos que eles estão ligados em paralelo. E eu vou calcular a resistência equivalente desse circuito, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Se é uma resistência equivalente, vou fazer aquela equaçãozinha que eu falei para vocês que a gente pode usar quando temos 2 resistores, R2 mais R3, que fica desse formato aqui, ó. 15 vezes 15, 15 mais 15. Eu já posso dizer para vocês de antemão que quando nós temos resistores iguais ligados em paralelo, a resistência desse equivalente a esse paralelo é metade do valor deles, certo? Se eles têm a mesma resistência, tá? Então, se vocês fizerem 15 vezes 15 dividido por 15 mais 15, a resposta certamente será 7,5, tá? 7,5 volts. Pode testar aí. Bom, beleza. O que eu faço agora? Agora vocês têm que tomar um cuidado. E olha só, é aquele negócio que eu falo para vocês. O professor tem 20 anos de física. 20 anos que ele estuda de física, desde o ensino médio, né? E ele segue fazendo esses passos que vocês podem achar que não servem para nada, mas que são importantíssimos, tá? Que é, por exemplo, redesenhar o circuito. Como é que ficou o meu circuito depois que eu fiz a junção de R2 e R3? Né, que eu obtive o equivalente. Vai ficar assim, gente, olha só. O R1 eu nem mexi, tá lá. Agora eu tenho um novo resistor que assumiu o lugar, que é o R23, que está aqui, certo? E agora nós temos uma fonte. Por que eu faço isso, gente? Porque olha só, agora eu olho para o circuito e eu sei bem como é que aquele equivalente está ligado com o R1. O equivalente está ligado com o R1 no circuito série,
né? Então R1 e R23 estão ligados em série. Tá? Estão ligados em série. Beleza, né? Tranquilo. Então R1 e R23 ligados em série. Vamos resolver a resistência equivalente deles, ou resistência total, como vocês quiserem chamar. E na resistência equivalente ou resistência total, a gente soma as resistências. A gente soma R1 com R23. Então nós temos 10 mais 7,5. Isso aqui dá 17,5 ohms de resistência. Tranquilo. Vejam que nós só calculamos a resistência equivalente do circuito. Mas já apareceu um circuito paralelo e um circuito série no mesmo circuito. Tá? O que a gente vai fazer agora? Desenha de novo. Desenha e vê como é que... Tá? Ficou assim, ó. Ficou a fonte nunca desaparece, né? E ficou agora um resistor equivalente. E mais nenhum resistor no circuito, certo? Então agora a gente tem uma fonte de 20 volts, eu vou colocar o valor dela aqui. E nós temos um resistor de 17,5 ohms, tá? Galera, o que acontece? Acontece que agora a gente pode obter uma propriedade desse circuito, que é analisar a corrente que está saindo dele, certo? A corrente total. Então, a corrente total desse circuito, ela pode ser obtida, né, pela tensão total da fonte sobre a resistência total do meu circuito, certo? Então, isso aqui vai ser os 20 volts divididos por 17,5. Então, nós obtivemos, então, a corrente total do circuito. Isso aqui dá 1,14. Vou dar uma arredondada. 1,14. 1,14 amperes de corrente, certo? Bom, beleza, gente. Mas entendam, certo? Essa corrente é a que sai da fonte. Mas isso aqui é um circuito misto, né? Então tem detalhes aqui que a gente precisa tomar cuidado. Alguns cuidados que nós precisamos ter, tá? E aí as propriedades do circuito série e circuito paralelo, elas têm que estar bem fortes na nossa mente. Isso aí vocês vão ter que estudar. Vocês vão ter que fazer uma tabelinha, colocar lá as propriedades no papel. Aí na hora de fazer o exercício, vocês vão ter que sempre acessar essas propriedades. Porque agora é a hora de lembrar como é que são as características da corrente elétrica e das tensões em cada resistor quando são ligados em tipo de circuito sério, circuito misto, tá? Ou circuito paralelo. Então, por exemplo, olha só, eu vou voltar aqui. Então, a gente descobriu que a corrente total é esse 1,14, certo? Beleza, isso aqui é o circuito mais simples que nós temos. Eu vou regredir agora, ponto a ponto. Vou regredir para esse circuito aqui. E nesse circuito aqui, eu percebo que eu tenho um circuito série entre R1 e R23. O que isso significa? Significa que a corrente que passa em R1, por estar em série, nesta etapa, significa que R1 tem uma corrente de 1,14. Certo? Da série, corrente igual. E a corrente que passa pelo agregado de 2 e 3 é também 1,14. Mas aí vem um detalhe. 2 e 3 são ligados em paralelo. E no paralelo, a gente sabe que a corrente se divide. Então, olha só que engraçado que acontece. A corrente sai da fonte, ela passa inteirinha por R1, certo? E aí ela chega no nó, e parte dela vem para baixo e outra parte vem para o lado, certo? Ou seja, ela se divide apenas em R2 e R3. É isso que está acontecendo, tá? E aí a gente vai ter que ver como que ela se divide em R2 e R3. A gente vai fazer as contas para isso. Mas para fazer essas contas, eu preciso saber qual é a queda de tensão que nós temos nos resistores. Por quê? No circuito série, a gente sabe que nós temos quedas de tensão. Então, nós vamos ter uma queda em R1 e uma queda em 2 e 3. Nós vamos calcular essas quedas, tá? Como é que a gente calcula? Pela mesma equação. A equação é a equaçãozinha padrão da primeira lei de Ohm. V igual a R vezes I. Eu vou sempre usar isso aqui, tá, gente? Percebam. Então, olha só, as tensões. As tensões dos resistores. A tensão em R1, certo? Vou botar aqui ó, em R1, vai ser V1 igual a I1 vezes R1. Então, V1 vai ser esse 1,14 vezes a resistência de R1, que vale, outro que vale R1, 10 ohms.
Então, o V1 vai ser quanto? 1,14 vezes 10. Isso aqui dá 11,4. É óbvio, né, professor? 11,4. Nem precisava calcular isso aqui. 11,4 volts. Galera, quanto que é a fonte? Olha para a fonte. 20 volts. Em R1 tem 11,4. Significa que lá no outro resistor tem que aparecer quanto? Então, de 8,6. Vamos testar. Vamos testar isso aí. Então, ó, em R2 e 3, naquele conglomerado R2 e 3, que está em paralelo, né? Que eu não desmanchei aquele paralelo ainda. Nós temos a corrente que passa por ele, o I2 e 3, vezes a resistência equivalente deles. 7,5. Então, R2 e 3 vai ser 1,14 vezes 7,5. Isso aqui tem que dar aproximadamente... Opa, o que eu estou fazendo? Isso aqui é V. É V, professor. V. 2 e 3. V. Ainda bem que minha borracha aqui é boa, olha só. Apaga e não deixa marca. F2 e 3. 1,14 vezes 7,5. Opa. 1,14 vezes 7,5. 8,55, que é aproximadamente aqueles 8,6 que eu estava falando, né? Por uma questão de arredondamento. Então, 8,55 volts. Coisa boa, olha só, gente. Fechando praticamente, né, a tensão da fonte, que são os 20 volts, certo? Então, olha só, galera. A gente já calculou as tensões. Por quê? 2 e 3 estão em paralelo. Como 2 e 3 estão em paralelo, significa, gente, que aqui tem 8,55 e aqui nesse outro também tem 8,55 volts. Então, nós já descobrimos todas as tensões em todos os resistores. R1 tem 11,4 e R2 e 3 tem 8,55, né? O que falta? Eu sei que em R1 passa 1,14. Eu preciso saber agora qual é a corrente de cada um dos resistores R2 e 3. Por quê? 2 e 3 estão em paralelo e no circuito paralelo a corrente se divide, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Agora eu vou olhar para esse circuito. Eu sei que temos 8,55 volts em cada um dos resistores e os resistores valem 15 ohms, né? Galera, os resistores têm a mesma resistência, têm a mesma queda de tensão, as correntes por eles serão iguais, certo? É como se eu pegasse esse 1,14 e dividisse por 2. É isso que vai aparecer aqui, mas vamos fazer a conta normal, tá? Fazer a conta normalmente. Vou pegar aqui, ó. Então, o V2 vai ser R2 vezes I2. V3, R3 vezes I3, certo? Olha só, aqui é 8,55. R2 vale 15 vezes I2. I2 vai ser esses 8,55 divididos por 15. Isso aqui dá 0,57. 0,57 amperes. E aqui também, ó, 8,55, que é igual a 15 vezes I3. I3 vai ser os mesmos 0,57 amperes de corrente. Se você somar 0,57 com 0,56, tem que fechar aqueles 1,14. Que magnífico, fechou. 1,14. Ou seja, a corrente chegou aqui, como as resistências são iguais, elas se dividiu igualmente. Certo? Beleza. Tranquilo, né? Nem tão tranquilo. Eu imagino que isso aqui é uma dificuldade. Eu lembro quando eu aprendi isso aqui, eu também fiquei voando, né? Mas aí como é que a gente aprende? Refazendo. Tá? E pegando os exercícios e fazendo por conta própria. Não é copiando do colega, tá, gente? Lembrando. Vamos para um exercício mais complicado, né? Olha só. Esse circuito aqui, ele é uma bagunça. Vejam lá, né? Olhem bem. Estão vendo a bagunça que ele é? Ele vai dar um trabalhinho, vai dar um trabalhinho bem bacana para a gente aqui. Mas agora a gente já está com uma visão mais aguçada. A gente já sabe que eu tenho que analisar ponto a ponto, que eu tenho que partir longe da fonte, né? Do ponto mais longe.
e que eu começo calculando a resistência, né? Até ele já coloca aqui no exercício, ó, começa aqui, depois calcula a corrente do circuito, as quedas de tensão, as correntes que atravessam cada resistor. No final ele ainda pede para calcular a potência, né? Em cada um dos resistores. Galera, então vamos lá, né? Ó, mesma história, mesma coisa. Eu vou fazer um pouco mais rápido agora, tá? Mas você sabe que isso aqui vai ficar gravado, depois vai ficar num vídeo. Se vocês quiserem depois se perderem algum passo aí, né? Deem uma pausada, pode me perguntar depois. Eu vou tocar um pouco mais rápido para que a aula fique mais dinâmica e dê o tempo certo, tá? Então, olha só. Eu vou começar longe da fonte, vou começar por R5 e R6, que estão aqui. E eu vou fazer um resistor equivalente R5, 6. Né? Vamos desenhar uma letra bonita para esse resistor, pelo menos, né? Então, aqui, ó, R5 e 6. Vamos fazer um equivalente deles. E depois que eu fizer o equivalente, eu vou desenhar o circuito novamente. Esse é um passo que vou repetir sempre, tá? Então, R5 e R6, como é que eles estão ligados? Vejam as ligações dos terminais. Paralelo, né? E resistores em paralelo, a gente usa aquela equaçãozinha, que é o resistor 5. Vou copiar aqui só para ter nessa página, para vocês saberem que equação eu estou usando. Né? R5, R6 sobre R5 mais R6. Então, isso aqui vai ser 30 vezes 10 sobre 30 mais 10. Já vou botar a resposta direto aqui, ó, 30 vezes 10 divididos por 30 mais 10, que é 40, 7,5. Lembram que no circuito paralelo, a resistência sempre diminui, tá? Então, o que aconteceu? Ó, vou desenhar de novo. Ó, desenhar todo o circuito. Fonte, resistor 1, que está aqui, certo? Resistor 2, que está aqui embaixo. Resistor 2. Aí nós temos o resistor 3, que está aqui, ligado, né? Aí sobrou o R4, que está aqui. R4, aqui está o R3, não tinha desenhado. E agora nós chegamos no conglomerado que ficou o R5, R6. E eu substituo ele por um novo resistor, o R5, 6. Tá ali. Esse é meu novo circuito. Só que agora aquele R5, 6 tem uma resistência de 7,5 ohms, certo? O que eu vou fazer? Eu vou continuar analisando meu circuito pelo lado mais afastado da fonte. R4 e R56 vai ser meu próximo alvo. Ó, vou pegar aqui uma caneta azul. Será que nessa caneta não vai ficar legal? Deixa eu ver, verde. Será que verde rola? Vamos ver. Então aqui, ó, vou pegar R4 e R5 e 6 e vou analisar. Percebam que tipo de circuito nós temos entre R4, 5 e 6, que vai ser o meu novo conglomerado, vai ser uma ligação em série. Por que é uma ligação em série? Apenas um dos terminais está ligado entre si. O outra perninha do R4 está ligado no resto do circuito. E o R56 também. Ó, percebam, né? Então, eles estão em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente é só a soma. Que beleza. R5 e 6. Então, a resistência entre 4, 5 e 6 vai ser R4 mais R5, 6. O R4 vale 50. Então, fica 50 mais 7,5. Isso aqui dá incríveis 57,5 ohms de resistência. Beleza, né? O que eu vou fazer agora? Desenho o circuito. Vamos lá. O cara perde um bom tempo desenhando o circuito, mas é importantíssimo, tá, gente? Até para resolver o resto do circuito. Então, ó, a gente desenha ele de novo. Porque eu tenho que entender o que está acontecendo no circuito quando eu estou diminuindo ele. Quando eu estou fazendo os equivalentes, eu preciso saber o que está rolando. E agora eu tenho um novo resistor que está aqui, né? Ou podia estar aqui, ou podia estar aqui embaixo, né? Mas, enfim, ele assumiu essa região. E o nome dele é R456. Certo? E não tem nenhum outro resistor nessa região. Sobrou aqui, ó, R3. Tá aqui. Vou desenhar só os resistores que eu vou analisar agora. Tá? Aqui, bom,
colocar o R1 aqui também, o R2, para vocês verem que eles estão lá. Tranquilo, né? Beleza. O que eu vou fazer agora? Pegar uma caneta vermelha, né? Porque agora eu vou continuar analisando as resistências. O que acontece? Nós temos R3, R4, 5, 6 para analisar agora, pelo lado mais afastado da fonte, né? O que acontece, pessoal? Como é que estão ligados R3 e R4, 5, 6? Olhem para os terminais. O terminal do R3 ele tem contato com o terminal do R456, ó. E a outra perninha do R456 também tem contato com o R3. Se eles têm contatos entre si, nós temos um circuito paralelo entre R3 e R456. É paralelo. Ah, professor, parece que não é paralelo, né? Pela maneira como eu estou ligado, mas olhem para os terminais. Terminalzinho desse aqui liga nesse, terminalzinho desse aqui liga no outro, tá? Então, assim, ó, como é que fica? R3, ó, olha o nome desse resistor. R3 456 vai ser, qual é o valor do R3? 150 ohms. Vezes o R456, que vale 57,5. Ficou no escuro lá, mas vocês, eu tô falando aqui também, vocês podem pegar pela minha fala. 57,5. Vou colocar a resposta direto aqui, ó, 3, 4, 5, 6. E aí fica assim, ó, 150 vezes 57,5. 8.625 divididos, abre parênteses, 150 mais 57,5 para fazer direto na calculadora. Isso aqui dá um resistor de 41,56 ohms. Então, a gente tem um resistor aqui de 41,56 ohms. Acabou o exercício? Não. Por que não? Porque agora eu vou desenhar meu circuito novamente. Olha só. Resistor aqui embaixo. E agora eu tenho um novo resistor que assumiu o lugar do R3 456. Que vai ser esse cara aqui, ó. R3 456. Ele vai para o lugar deles. R1 e R2. Pessoal, o que sobrou? Sobrou um circuito que vocês estão vendo aqui, que é um circuito puramente série. Né? Por que puramente série? Porque o R1 está em série com o R3 456 e o R3 456 está ligado em série com o R2. E como a gente tem um circuito puramente série, sobrou para nós isso, né? O que vai acontecer? Eu já posso calcular a resistência total do meu circuito somando as resistências de todo mundo. Ó, 3, 4, 5, 6 mais... Opa, não é R6 não, é R2. R2. Então, a minha resistência total do circuito vai ser a soma de todo mundo aí. Como é que fica? Quanto que vale R1? Olha lá no circuito, 100. Vou pegar direto. R3, 4, 5, 6, 41,56. E quanto que vale R2? 50. Qual é a resistência total do meu circuito? 191,56 ohms. E essa aqui é a resposta final da letra A. A resistência equivalente do circuito. Dá trabalho? Dá um trabalho, olha só. Né? Tudo que eu tive que fazer para obter. Quanto mais vocês treinarem, né? Isso aí é a lei da vida, né? Quanto mais vocês treinarem alguma coisa, melhor vocês serão nela. Né? Então, quanto mais vocês treinarem sobre fazer esses exercícios, mais facilidades vocês terão, tá? Então, tem que treinar, não adianta, tá? Galera, tem que calcular tudo aquilo ali ainda, né? Então, vamos calcular. Como é que ficou meu circuito? Meu circuito ficou assim, ó. Ele ficou com uma fonte e ele ficou com um resistor aqui, que é o resistor equivalente a todo o circuito, que é esse cara aqui, R total, né? A tensão da fonte vale quanto? 200 volts. 200 volts, tá? 200 volts, a resistência total ali do circuito, beleza, né? O que eu posso calcular? Posso calcular a letra B, que é a corrente total do meu circuito. A corrente total do circuito, gente, ela vai valer a tensão total sobre a resistência total. É assim que a gente calcula a corrente total. Então, isso aqui vai ser os 200
divididos pela resistência, que é 191,56. 191,56. Então, qual é a corrente total desse circuito? Faz aí 200 dividido 191,56. Isso aqui dá 1,044. 1,04. Dá uma arredondada, né? 1,04 amperes de corrente, tá? Galera, agora vem a parte mais difícil, tá? Então a gente calculou a corrente total aqui, certo? Fizemos essa parte já. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa calcular as quedas de tensão nos resistores, né? Para fazer isso, eu tenho que ir retornando pelo que eu tinha feito, tá? Beleza? Então, olha só. Nós temos que a corrente que sai aqui, eu sei quanto equivale. 1,04. Se eu retornar uma etapa atrás, eu vou cair nesse circuito vermelho aqui, né? E no circuito vermelho, o que acontece? Nós temos um circuito série. Qual é a característica do circuito série? Correntes iguais em todos os componentes. Então, de prima aqui, eu já sei qual é a corrente que passa por R1, qual é a corrente que passa por R3, 4, 5, 6 e sei qual é a corrente que passa por R2. Então, eu já vou escrever aqui, ó, olha só. A corrente que passa por I1, pela resistência 1, é 1,04 amperes, que é circuito sério, todo mundo com a mesma corrente. A corrente que passa por 3, 4, 5 e 6, aquele conglomerado de resistores que eu criei ali, é 1,04 amperes também. E a corrente que passa por I2 é 1,04 amperes, certo? Então aqui eu já comecei a matar a letra D também, porque é as correntes que atravessam cada resistor. De I1 e I2, do resistor 1 e resistor 2, eu já sei quanto que vale essa corrente, tá? Vocês vão ver que a C e a D eu vou fazendo ao mesmo tempo. Beleza. Sei as correntes. Tá aqui. Corrente, corrente, corrente. O que eu vou fazer? Vou ver as quedas de tensão em cada um dos resistores, né? Galera, lembram que no circuito série, que é esse circuito vermelhinho que nós voltamos, estamos analisando ele, nós teremos quedas de tensões diferentes. V1 aqui, V3, 4, 5, 6 e V2, certo? A gente vai ter que calcular as quedas de tensão de cada um deles. Como é que a gente calcula? Com aquela equaçãozinha. V igual a R vezes I. Tá? Vamos lá. Vamos fazer. Então, V1, como é que fica V1? V1 é R vezes I. Quanto que vale a resistência do 1? A resistência do 1 vale 100. 100 vezes 1,04. Então, V1 vai ser 100 vezes 1,04. Isso aqui dá incríveis 104 volts. Olha só, majoritariamente, quase toda a tensão está em cima de R1. Tem uma queda de tensão incrível em cima dele. Como é que fica V2? V2 vai ser R2, que vale 50 ohms, vezes 1,04. Então, V2 vai ser 50 vezes 1,04, 52 volts. Quanto que tem que ter no resto? Em 3, 4, 5, 6. No resto tem que ter o que falta para 200. Então, seria mais ou menos aqui, ó, 52 mais 104 menos 200. Isso aqui tem que ter 44 volts. Vamos conferir. Vamos conferir e ver se tem esses 44. Então, aqui, ó, a tensão em 3, 4, 5, 6 vai ser a corrente, que é 1,04. Qual é a resistência que tem ali equivalente, ó? Entre 3, 4, 5, 6. É 41,56. 41,56. Tá aqui, ó. A resistência equivalente de 3, 4, 5, 6. Então, a tensão que tem ali vai ser igual a 41,56 vezes 1,04. Olha lá, galera, deu mais ou menos 44, tá? Porque tem os meus arredondamentos. Meus arredondamentos fazem dar uma discrepância nos valores. Mas olha só, deu 43,22 volts.
quase fechando os 200 volts da fonte, certo? Uma diferença sim é aceitável, tá? Por que é aceitável? Porque isso aí faz parte dos arredondamentos que eu estou utilizando. Se eu considerasse todas as casas decimais, ia fechar os 44 cravadinhos, certeza, tá? Ou daria valores diferentes para 104 e 52 volts, tá? Bom, galera, olha lá o que aconteceu. Descobrimos a tensão que tem aqui. Vou regredir mais um pouco no meu circuito. E quando eu faço essa regressão, eu caio lá no circuito verdinho. E no circuito verdinho é um circuito paralelo. E nesse circuito verdinho paralelo, o que eu percebi? Eu percebi que tem essa tensão aqui, 43,22. Se é circuito paralelo, todos os dois têm 43,22. Circuito paralelo, tensões iguais, certo? Se eles têm tensões iguais, a corrente se divide, certo? Então eu já sei que em R3, já posso colocar aqui, ó, que o V3 é 43,22 volts, certo? E daí eu já posso achar a corrente dele, tá? Qual é a corrente dele? I3. I3 vai ser o V3, 43,22, sobre a resistência dele, né? Lembrando que corrente fica assim, ó, V sobre R, né? Então, a resistência dele, do R3, é 150 ohms. Então, ó, 43,22 dividido por 150. Isso aqui dá 0,28. 0,28 amperes, 0,288, né? 0,29, mais ou menos, tá? Arredondando. E eu preciso ver quanto que tem de corrente no resto que sobrou, né? Porque lembrem, a corrente ela entra aqui por R3 e ela segue outra parte para lá. Então, qual é a corrente que sobrou para lá? Vamos analisar. Qual é a resistência entre 4, 5, 6? A resistência entre 4 e 5, 6 está aqui, ó. Estão vendo? 57,5. Então, eu tenho que ver que tem 43,22 volts e eu vou ver qual é a corrente entre 4, 5 e 6. E vai ser, então, 43,22 sobre 57,5. 57,5. Então, fica 43,22 dividido por 57,5. Isso aqui dá 0,75 amperes de corrente. Então, olha só, aqui nós já temos o I3, já temos I1 e I2, V2 e V1 e V3. Agora, o que nós temos? Nós temos a corrente que passa por R456. E como é que é a ligação entre 4, 5, 6, gente? É um circuito série. Voltamos a ter um circuito série, né? E qual é a característica do circuito série? Eu vou desmontar novamente o meu circuito. Perceba que eu vou desmontando ele montando de novo, né? Ó, circuito série, que é 4, 5, 6, é correntes iguais. Então, a corrente nesse ponto aqui, que passa nesse conglomerado 5, 6, e no R4, são correntes iguais. Qual é o valor dela? Aqui, ó, 0,75. É muito fácil se perder, não se percam aí, tá? Pois assiste de novo isso aqui para ver se tu consegue fazer sozinho. Então aqui nós teremos 0,75 e aqui também 0,75. Certo? 0,75 passando pelos dois, porque agora nós temos um circuito sério, ó. Eu saí do verdinho e voltei para o azul. O que acontece? Agora eu posso achar, como tem 0,75 aqui, eu posso achar queda de tensão que tem no R4. Porque eu sei que I4 tem 0,75 amperes. E agora eu posso achar o V4, a tensão que tem nele. Então vai ser 0,75 vezes a resistência dele, que é... Qual é a resistência do R4? 50 ohms. Então o V4 é 0,75 vezes 50. Isso aqui dá 37,5. 37,5 volts
de tensão nele. Se eu pegar um voltímetro e for lá no R4, eu vou calcular 37, eu vou obter ali no multímetro 37,5 volts, ou aproximadamente isso, tá? Galera, o que falta? Falta achar I5, I6, V5 e V6. Faltam esses, tá? Então, olha só. O que eu sei? Eu sei que o R5 e 6 tá aqui, ó. R5 e 6, eles são, deixa eu pegar aqui um laser. R5 e 6 são paralelos, certo? Então, essa corrente de 0,75 que está vindo aqui, ela se divide entre eles, certo? Ela se divide. Mas os dois têm a mesma tensão. Então, se eu pegar esse 0,75 amperes de corrente e a resistência e achar a tensão que tem nesse equivalente, eu sei que é a mesma tensão que tem em 5 e eu sei que é a mesma tensão que tem em 6. Vamos lá. Vamos fazer, ó. Se eu quero descobrir a tensão que tem em 5 e 6, é só pegar os 0,75 amperes de corrente que está circulando ali, vezes a resistência entre eles, 7,5 ohms. Então, ó, V5,6 vai ser 0,75 vezes 5, 7,5. Isso aqui dá 5,6 volts. 5,6 volts. Ou seja, V5 vale 5,6 volts e V6 5,6 volts. As tensões eu já encontrei de todo mundo. Encontrei a tensão de 5 do R5, do R6, a tensão do R4, a tensão do R3, a tensão do R2 e a tensão do R1. Já matei aqui a letra C, ó. Letra C matei. As correntes. A corrente I1 está aqui, a corrente I2 está aqui, corrente I3 está aqui, corrente I4 está aqui, falta achar as correntes 5 e 6. Faltam essas correntes, né? Então vamos achar elas, ó. I5, ó, é paralelo. Eu achei que aqui, ó, nesse conglomerado tem 5,6 volts. Então tem 5,6 aqui e 5,6 aqui. Os dois têm a mesma tensão. Então vamos lá. 5,6 sobre a resistência, que vale 30. Desse cara aqui. Então a corrente dele é 5,6 divididos por 30. Isso aqui dá 0,18. 0,19, vamos arredondar, 0,19 amperes. E I6 vai ser 5,6 sobre 10. Então, I6 vai ser igual a 5,6 dividido por 10, que dá 0,56, né? 0,56 amperes. Perceba que se eu juntar 0,56 com 0,19, dá aproximadamente 0,75, né? Que é aquela corrente que se dividiu, né? Ela chegou ali e se dividiu. Bom, matei as correntes elétricas também. Calculei todas as correntes que tem nesse circuito. Então, pronto, né? O que falta? Falta as potências. Mas, gente, para calcular potência, eu vou calcular, só vou botar algumas aqui, tá? Por exemplo, a potência do resistor 1. O que eu preciso para calcular a potência? Potência, então é P. A potência do resistor 1. Eu preciso da tensão nele e da corrente nele. Certo? São 3 equações que eu tenho para calcular a potência. Mas essa aqui é a mais tranquila, que é só multiplicar os valores, né? Então vejam que se eu tenho a corrente que passa nele e eu tenho a queda de tensão que tem nele, 104 e 1,04, eu posso calcular a potência nele. 104 vezes 1,04. Então, qual é a potência 1? Vai ser 104 vezes 1,04. Isso aqui dá 108,16. 108,16 o quê? Watts. E o mesmo eu posso fazer para todos os componentes, gente. Como eu tenho todas as tensões e todas as correntes de todos os resistores,
é só multiplicar suas tensões pelas suas correntes e eu tenho a potência de cada um deles, certo? Vamos fazer mais um aqui só para vocês verem, ó. Vou pegar um aleatório, o resistor 4, tá? Vou fazer um balãozinho aqui para separar essa etapa aqui do circuito que eu estou fazendo, tá? Então deixa eu botar aqui uma corzinha diferente para separar bem. Aqui, ó, vou calcular o P4, tá, gente? Vou botar dentro desse quadrado aqui que não parece um quadrado, mas é um quadrado. O P4 eu preciso da corrente 4 e da tensão 4, né? Então o P4 vai ser igual a quem? Qual é a corrente? 0,75, tá aqui, 0,75. Qual é a tensão que tem nele? 37,5. Não se percam, tá? É bem fácil, olha só, as contas ficam jogadas assim, né? Mas a gente circula os resultados para achar e sinaliza eles, ó, com índice 4, que significa que eu estou no resistor 4. Então a potência 4 vai ser esse 0,75 vezes 37,5. Então isso aqui dá 28,12. 28,12 o quê? Watts de potência. Perceba então que é só achar dentro das contas aqui os valores de tensão e corrente de cada um deles, que a gente já calculou todas, para calcular a potência. Certo? Galera, dá um trabalho, né? Dá um trabalho do cão isso aqui, realmente. Mas as contas não são difíceis. O que é difícil? Difícil é a lógica, né? É vocês encaixarem. Percebo que eu não tenho muito espaço aqui, então eu acabo aglomerando as coisas, né? O ideal é que vocês façam no caderno de vocês com espaço, né? Bem espaçado, assim, sinalizando cada parte dos resultados que vocês acharam, tá? Para que vocês obtenham os resultados da melhor forma possível. Esse aqui é um circuito bem difícil de resolver, né? Eu fiz questão de resolver ele porque ele é um dos mais difíceis que a gente pode resolver no ensino médio, né? Óbvio. Os outros resistores, os outros circuitos que tem aqui, certo? Que eu deixei aqui para vocês resolverem, esses dois aqui também são bem complicados, ó. Esse aqui e esse aqui são bem complicados. Vocês vão ter um tempinho perdendo para fazer esses resultados aqui, ó. Esses valores que tem aqui, ó, 10, 5, 20, 10, 8, 7, são os valores das resistências deles, tá? Em ohms. Mas aí, como eu peguei um aplicativo lá para montar esse circuito aqui, ele não deixava colocar a unidade, tá? Mas essas são as resistências ali, ó. R6 vale 7 ohms, R4 vale 10 ohms, tá? Galera, vocês vão resolver isso aqui da mesma forma que eu resolvi. Partindo do lado contrário da fonte, analisando ali, ó, analisando os pontos, aqui, ó, R5, R6, aí vai fazendo que nem eu tô fazendo. Calcula a resistência total, desenhando cada um deles, obtendo as propriedades bem de leve, tá? Por que eu tô colocando circuitos assim? Para que vocês façam esses que são um pouco mais complicados, certo? E na hora de fazer os mais fáceis, tenham facilidade, certo? Eu juro para vocês que quando a gente for fazer a avaliação, eu não vou colocar resistores com circuitos muito complexos. Mas se vocês fizerem os complexos, já chegar na hora dos fáceis, vai estar muito tranquilo. Vocês vão fazer rapidinho, tá? Beleza? Então façam esses exercícios aqui, certo? São 3 resistores aqui, 3 circuitos que vocês precisam me entregar e postar nas atividades. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Vocês vão se perder no meio? Vão se perder no meio. Mas faz daquele jeito que eu falei para vocês. Espaçado, desenhando o circuito ponto a ponto, tá? Porque isso aí vai ajudar vocês na hora de olhar e enxergar as coisas, tá? Beleza? Tranquilo, gente. Então, assim, ó, semana que vem eu vou resolver esses exercícios, tá? Eu vou resolver. Ah, professor, não tem as respostas. Como é que eu posso conferir as respostas? Pega lá o Faustat, tá? Pega o Faustat, desenha eles, não é difícil de desenhar, certo? Vocês estão perdendo um tempinho só e põe para executar o circuito. Vocês vão ver que vai dar todos os resultados que tem que aparecer, mais ou menos, nas contas de vocês, né? Tem aquela variaçãozinha que pode aparecer, mas é bem tranquilo. Aí vocês já treinam também a parte experimental aí, que é fundamental nessa etapa aí da disciplina, tá? Tranquilo, gente?